Ok, programa Gente Legal está de volta e hoje, como disse já no início do programa, estamos trazendo um assunto não polêmico, mas muito interessante, um assunto que você tem até às vezes questionado aí em casa. Vamos falar sobre o cenário profético dos últimos dias. Esse é o nosso assunto de hoje no programa. Eu já sempre que tem assuntos como esse, eu convido aqui o meu amigo Luiz, né, para conversar com os telespectadores do programa Gente Legal, Luiz, sobre esses assuntos que às vezes tem algumas pessoas por falta de entendimento que às vezes ficam até amedrontados com tudo isso. Mas Luiz, bom tê-lo comigo mais uma vez. Para mim também, Paulo, é sempre um grande prazer estar aqui neste programa e poder dar alguma contribuição que possa ajudar na edificação da igreja do nosso Senhor Jesus. E com certeza uma grande contribuição, Luiz. Hoje eu gostaria de falar contigo, nós já falamos sobre Daniel 7, mas agora queremos falar ainda nesse assunto do cenário profético dos últimos dias, no livro de Apocalipse 13. Existe uma relação estreita entre esses dois livros, entre Daniel e Apocalipse? Claro, existe sim, Paulo. A Bíblia diz que o livro de Apocalipse é uma explanação das revelações proféticas de Daniel. O livro de Daniel é um livro que está selado, Apocalipse não. A primeira palavra que abre esse livro é revelação. É muito importante nós entendermos isto, que o livro de Apocalipse vai amplificar todas as profecias para esses últimos, relacionadas aos últimos dias, que estão lá em Daniel. Pastor, e para a gente entender melhor esse capítulo 13 de maneira natural, quais são, para os poucos entendedores, às vezes se amedrontam com esse capítulo, em especial o 13. O que você poderia dizer a nós, como bom entendedor e estudioso do que é da palavra, sobre esse contexto para os últimos dias em relação ao capítulo 13? Então, Paulo, quando as pessoas leem esse capítulo 13, elas vão aqui ser confrontadas com a besta, o dragão. Isso. Não é verdade? A primeira besta, a segunda besta. Aqui nós temos o leão, aqui nós temos o urso, temos o leopardo, que já estudamos lá no capítulo 7 de Daniel. Okay. Portanto, nós temos que entender que em nenhum lugar o livro de Apocalipse tem como objetivo nos desencorajar, especialmente nós, a igreja do Senhor. Um dos detalhes, Paulo, que nós temos que prestar atenção na leitura do livro de Apocalipse é a sua linguagem paradoxal. Quando você estuda o capítulo 13, inevitavelmente você precisa encontrar as explicações bíblicas do que está acontecendo ali. Você, por exemplo, vai ver aqui em alguns lugares, por exemplo, falando que o dragão ou a besta, ela vai perseguir os santos e vai guerrear aqui no versículo 7. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Aqui, neste ponto, nós podemos ficar desencorajados. Guerrear contra os santos e vencê-los? Como assim? Temos que ter cuidado com interpretações em Apocalipse. Verdade. E o que o senhor esclareceria para nós, então, justamente nesse ponto? Eu quero colocar um texto, se você me permite. Claro. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 32. É um texto aparentemente simples, mas ele estabelece um princípio que deve governar a interpretação de Apocalipse em relação à igreja, o mundo e Israel. O texto é o seguinte, 1 Coríntios 10, e o versículo 32 está assim: não sejais tropeço, nem para judeu, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Ora, o que esse texto, de maneira explícita, está nos dizendo? Que do ponto de vista bíblico, o mundo, de maneira geral, pode ser dividido em 3 classes: gentios, judeus e igreja. Nós temos que entender onde em Apocalipse a profecia está relacionada com o mundo, onde em Apocalipse a profecia está relacionada com a igreja e onde em Apocalipse a profecia está relacionada com os judeus, com Israel. Sabemos que tanto a igreja como também Israel são chamados de santos, porque é um povo separado. A palavra santos ali, ela tem uma conotação genérica, quer dizer, separado. Tanto a igreja é separada, é santa, como a nação de Israel também é uma nação santa. E grande parte dos estudiosos, eles compreendem
que essa referência aqui não é a igreja, e sim a nação de Israel. E um detalhe, nós sabemos que o grande enfoque, a grande tônica do capítulo 13 de Apocalipse é em relação ao tempo da grande tribulação. E nesse tempo da grande tribulação, nós sabemos também, por outras profecias, que a nação de Israel, ela vai sofrer muito. Será um tempo em que Deus julgará as nações, será o tempo do juízo de Deus sobre as nações. E a nação de Israel, ela vai ter suas consequências. Mas Deus vai guardar. Nós temos também profecia que fala que Deus, ele irá se manifestar essa nação de maneira especial. Portanto, para concluir esse ponto, Paulo, eu quero te falar o seguinte a você e a todos que nos ouvem, que essas frases, elas não estão, e nós podemos ver isso depois em outros estudos, como existe um caminho de glória para a igreja do Senhor revelado no livro de Apocalipse. E ele não pode ser um caminho oscilante. Entende? Entendo. Se a grande tribulação é o juízo de Deus sobre as nações, nós temos que entender que nós já fomos julgados. A igreja do Senhor já foi julgada. A igreja do Senhor, ela não será alvo da ira de Deus no tempo da grande tribulação. Compreende isso? Então, na perspectiva apocalíptica, a igreja, ela vai experimentar um grande, extraordinário mover de Deus sobre ela. Isso está amplamente revelado no livro de Apocalipse e nós podemos ver isso em outras oportunidades. E vamos ver sim, eu quero convidar já de antemão aqui ao vivo no programa, para que você volte no próximo programa para a gente dar sequência a esse estudo. Até convidaria para a gente fazer um estudo sobre isso, programa a programa, para deixar o nosso ouvinte esclarecido. Acho que isso é importante, Luiz. Pode ser? Pode sim, claro. Então a gente vai continuar com o programa. É gente legal, mas no próximo programa a gente estará de volta aqui com o Luiz, esclarecendo um pouco mais, estudando um pouco mais. Já virou um estudo mesmo, é algo muito interessante para você.